vai nos ensinar todas as coisas. Então, nós vivemos numa era que nós pregamos muito o Espírito Santo, mas nós sabemos pouco sobre ele. Nós vivemos numa era que nós falamos do Espírito Santo, movimento carismático, movimento isso, movimento aquilo, Espírito Santo, mas o Espírito Santo. Falamos do Espírito Santo, mas como é que ele age? Então, quando nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós e que ele quer acender em nós tudo aquilo que ele possui, ele deixa de ser apenas como o vento, ele deixa de ser apenas como a água, mas ele se torna aquilo que os discípulos do caminho de Emaús sentiu, você sabe? É aquela coisa que começa a queimar no coração. Por isso que a primeira tocha de fogo, que é o temor do Senhor, começa no coração. É aqui que você sente calor. É aqui que você começa a sentir de dentro para fora que o Espírito Santo te habita. Por exemplo, olha a partir do verso 3. Deleitar-se-á, falando de Jesus, no temor do Senhor. Então, a alegria, o prazer e a obra que Cristo iria realizar parte do princípio do temor, que é uma das características do Espírito Santo. Então, primeiro, se você não tem um temor do Espírito Santo, você não pode acessar as outras tochas de fogo. Se você não parte do temor a Deus, da alegria de ser servo, da alegria de estar debaixo, você não consegue ser aceso por completo. Por isso que Jesus começa deleitando-se no temor. É a Ele que eu vou temer, é a Ele que eu vou dar graça, é a Ele que eu vou estar sujeito a esse Deus. Esse é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, que é o Espírito Santo derramado em nós. Você quer ser aceso pelo Espírito Santo? Amém. Comece pelo temor, Senhor. Você quer ser uma tocha de fogo, que aonde você chegar, você tem que falar para principados e potestades: saiam desse ambiente, porque aqui onde você está, nós estamos, é santo lugar. É isso que o Espírito Santo, ele é tocha de fogo, não é porque é um fogo que veio para destruir, mas é um fogo que veio para santificar. É aquele fogo que quando você chega sem temor, você escuta da voz de Deus: para aí, fica onde você está. Primeiro, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você se encontra é santo. Aproximar-se de mim requer temor. A primeira tocha do Espírito, a primeira lâmpada, o primeiro poder, o primeiro olho é temor do Senhor. E foi assim que Jesus resolveu começar o seu ministério, e foi isso que ele passou para os seus discípulos. Primeira coisa, temer a Deus. Senhor é o Deus de Israel, tema o Senhor teu Deus. É uma ideia de temor, não é medo. Temor é uma expressão de reverência, é uma expressão que você entende ser servo e que aquele que está acima é maior e é todo poderoso. Então eu entro debaixo da sua presença com temor, sabendo que ele é Deus todo poderoso, Criador de todas as coisas. Então ele quer ser Deus. Mas que ideia é essa que ele quer acender você? É só você olhar no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 1. Vê se Jesus não está aceso. João olha e fala: é cabelo que brilha, é rosto que brilha, é cinturão que brilha, são pés que brilham, são olhos de fogo. Tudo nele está aceso. É porque ele foi aperfeiçoado por Deus, a ponto de ser o autor e o consumador da nossa fé, completamente aceso pelo Pai e pelo Espírito. Por isso que onde ele chega, ele ilumina. Por isso que é onde ele chega, as coisas transformam. Por isso que é onde ele toca a santificação. Porque ele está aceso pelo Pai. E desse Espírito, Jesus fala: daquilo que ele me deu, eu compartilho com vocês, para que vocês sejam essa tocha de fogo. Você pode ver no livro inteiro do Apocalipse, o Espírito Santo está ligado com a igreja, não se separa o tempo todo, porque o Espírito Santo
veio e habita na igreja. Por isso Jesus disse lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, que o mundo não consegue ver o Espírito Santo. O mundo não sabe do Espírito, porque ele habita em vós. É através de vocês que o mundo será iluminado por essa tocha de fogo. Mas isso tem que acontecer. Pode observar, esse lugar cresce, esse lugar aumenta. Sim, graças a Deus aqui existem pessoas sendo salvas pelo Espírito Santo. Aqui pessoas estão vindo a esse lugar, encontrando a palavra de Deus, adorando a Deus, sendo cheios do Espírito. O que é isso? É o Senhor trazendo mais para que a tocha que é esse lugar aumente cada vez e a luz e o brilho possam se expandir. É Ele que traz o graveto que vai aumentar o fogo. Então você faz parte dessa partícula que aumentou essa chama nesse lugar. É o Espírito Santo falando, é Deus falando, ó, bem-aventurado vós se ouvirem o Espírito Santo. Nas cartas do Apocalipse é dito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo. Então, o conselho que eu dou para você: a carta do Apocalipse, as cartas, não foram escritas para o mundo, não foram escritas para aqueles que não creram. A mensagem é enviada para 7 igrejas. Então, quem tem que ouvir, ver e sentir o Espírito